Este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, querido ouvinte, querida ouvinte, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do episódio surpresa que eu gravei essa semana, viu? Comentem lá no Instagram se eu tenho que continuar aquela série sobre a economia, porque eu tô muito ansiosa para saber o que vocês acharam. Gente, no episódio de hoje, nós vamos continuar a série mais amada do Brasil, que é o Santos e o Dinheiro. Mais um episódio para vocês que são fãs de carteirinha dessa série. E para o nosso assunto de hoje, para o nosso santo de hoje, eu vou chamar o nosso membro permanente, Augusto Martins. Olá, Ana! Muito obrigado por esse convite especial, porque, como vocês podem ver, ela gravou um podcast sem minha presença, mas não tem problema, é isso que dá, né? A gente sai de casa e ela grava podcast. Que maravilha! Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está lavando louça, ou limpando o carro, ou dirigindo, escutando o nosso podcast, muito obrigado pela sua audição e participação conosco. Estamos muito felizes porque hoje seguimos a série O Santos e o Dinheiro. Tcharam, gente! E hoje nós vamos falar de uma santa, então uma santa muito especial, que é Santa Clara de Assis. E para isso, gente, nós não vamos trazer um, mas vamos trazer dois. Na verdade, duas convidadas, né? Para falar de Santa Clara, e nós trouxemos mulheres. Isso. São nossas amigas. Que agora nós vamos chamar. Suspense no ar. Suspense. Duas amigas maravilhosas que a vida nos permitiu ter essa amizade linda. E são duas irmãs. Exatamente. Eu vou chamar uma e você chama outra. Combinado. Eu vou chamar a Maria Eugênia. Ela estuda medicina veterinária na PUC de Campinas e vai se apresentar um pouco melhor daqui a pouco, depois que você chamar a Annalice, minha xará, que é a irmã da Maria Eugênia. A Annalice é muito inteligente, gente, porque ela estuda Química na Unesp de Araraquara. Olha só isso, gente. Química, o negócio é inteligente, e né? nós trouxemos elas aqui para fazer um bate-papo conosco sobre Santa Clara. Meninas, então, oficialmente, sejam bem-vindas ao nosso podcast de hoje. Estamos muito felizes. Oi, gente! Bom, meu nome é Maria Eugênia, eu tenho 20 anos, eu sou de Caçapava, interior de São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse projeto, que eu acho que é muito importante, muito interessante. É uma honra para mim esse convite e eu amei o tema, amei muito. Eu sou apaixonada por Clara e para mim está sendo muito legal poder dividir a minha experiência. Eu vou tentar, dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Maria Eugênia. Seja muito bem-vinda. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Ela faz aniversário no dia de Santa Clara. Isso mesmo, gente. Então... Dia 11 agora, essa semana, né? Então, é um motivo de comemoração. E agora a Ana pode se apresentar pra gente. Oi, gente! Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Um abraço em todos. E também é um prazer, uma alegria falar sobre Santa Clara, que é uma santa que inspira muito a nossa vida. Então, estou muito feliz também de estar aqui com grandes amigos e com a minha irmã para falar de um tema muito importante e muito feliz para mim. Gente, vocês viram como elas são lindas, gente? Lindas e muito fofas. Eu amo demais as meninas como se fossem minhas irmãs. Então, galera, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar, então, de Santa Clara de Assis, que, como São Francisco, né, nasceu em Assis. Então, a gente vai falar um pouquinho da história dela antes da gente entrar aqui nos temas específicos do podcast, tá? Então, gente, Santa Clara de Assis, ela nasceu em 1193, no século XII. E ela era de uma família muito rica mesmo, assim, mais rica que Francisco, né? Ela era nobre. E o que acontece? A Clara, ela teve, então, uma infância, uma adolescência de característica nobre, com uma família nobre, né?
E era comum, naquele período, naquela época, que quando a jovem completasse 18 anos, ela se casasse, né? Então, a família dela planejava que ela se casasse aos 18 anos, estava tentando arrumar um casamento para ela, né? Que é algo muito comum antigamente, mas aconteceu uma coisa extraordinária na vida de Clara, né? O que acontece é que ela se encantou pelo estilo de vida, pelo testemunho de São Francisco, de Francisco de Assis, né? Que não era o santo ainda. E aí, aos 18 anos, ela falou, gente, eu não vou casar. Eu quero seguir Francisco. E o que ela fez? Né? Ela simplesmente pegou as trouxas dela e junto com uma amiga dela que chama Bona di Gelfuccio, gente, eu não sei falar em direito italiano, né? Mas ela fugiu de casa e foi encontrar os frades na igrejinha da Porciúncula. Esse dia era a noite do Domingo de Ramos de 1211, já era no século XIII, né? Então, o que acontece? Clara não queria casar, queria se juntar aos frades, mas eram só homens até então que seguiam Francisco. E aí ela foi até eles dizendo que queria seguir esse estilo de vida, né? Então, foi aí que nesse dia, nesse Domingo de Ramos, após a missa, ela foi até lá e houve toda uma espécie de cerimônia, né, Augusto, que Francisco fez para que ela ingressasse ali na ordem dos frades, né? Enfim, gente, o que acontece? Voltando um pouquinho na história de Clara, antes dela resolver seguir esse testemunho de Francisco, como eu já falei para vocês, ela cresceu num ambiente de muita fartura, de muita riqueza. O pai dela era militar, e os dois lados da família eles eram cavaleiros, né? Que a gente já falou nos episódios anteriores como essa, vamos chamar de profissão, era, assim, importante, né, Augusto? É verdade. Acerca desse assunto, se você tem alguma dúvida, escute o nosso podcast com o André Siqueira sobre esse mundo medieval, né? Que é bem diferente do nosso. Mas, como que a gente quer ressaltar aqui, existiam fortes traços de uma cultura patriarcal. Sim. Então nós vamos ver como que Clara rompe com esse sistema machista, patriarcal, escolhendo ela mesma, a maneira, O destino dela, né? o jeito que ela quer viver. Exatamente, a gente já começou aí. Ela tomou a decisão de não se casar e não ir para um convento, né? Porque ela não foi para um convento com as irmãs, ela já fez uma coisa diferente, algo inovador, né? E aí, gente, um fato importante de se falar é que a família de Clara, como ela era rica, tinha castelos. Eu fico me imaginando, assim, como era, né? Castelos, aquelas coisas bonitas. E a mãe dela sempre educou ela na fé, então ela era uma mulher de muita fé, né, Augusto? Então, princípios católicos e tudo mais. Mas ela era uma menina que sempre gostou de praticar caridade com os mais necessitados. Então, às vezes, até escondido da família dela, ela ia ao encontro dos mais pobres, enfim, distribuía alimentos e coisas do gênero, né? Enfim. E ela sempre se interessou por esse estilo de vida do Francisco e tudo mais. E aí ela acabou ingressando, né, com os freis e começou a sua jornada e destacou vários pontos importantes aí de um protagonismo feminino, que é o que a gente vai falar hoje. E sobre isso, nós gostaríamos então do comentário das nossas duas amigas que aqui estão conosco. E aí, meninas, que impacto a vida de Clara causa em vocês? O que vocês acham de curioso? O que vocês destacam? Bom, como a nossa querida amiga Ana já disse, né, sobre esse protagonismo de Clara. Eu acho que Clara, ela é uma figura muito importante, uma figura feminina, muito importante na história da igreja. E assim, para mim, eu acho que ela é muito importante também. Eu acho que Clara, ela sempre esteve muito decidida do que ela queria, né? Tanto que ela tem aquela famosa frase, nunca perca de vista o seu ponto de partida. E é exatamente isso. Ela tinha o ponto de partida dela, ela sabia aonde ela queria chegar e ela confiava muito em Deus, né? No nosso Pai, para isso. Então, assim, ela é uma figura de extrema força para mim, é uma figura feminina que representa muita força, ao mesmo tempo muita doçura, muito cuidado
com as outras mulheres que viviam com ela. Então, assim, eu acho que ela representa muita coisa, principalmente por ser uma mulher, né, na época em que ela viveu. Então, assim, eu acho que ela traz toda essa coisa da força da mulher ali naqueles tempos que a gente sabe que era bem mais complicado, né? É bem complicado hoje, mas imagina naquela época, né? Era ainda... Então, assim, eu acho que ela rompeu muitas coisas, e principalmente porque ela confiava em Deus. Eu acho que era isso, sabe? Ela estava certa do que ela queria, ela confiava em Deus e ela ia atrás daquilo, ela não deixava ninguém calar, entendeu? E isso pra mim é lindo, a força que ela tinha, e é isso. Sim, e eu acho que pra mim, a palavra que define Clara é coragem. Ela foi uma mulher corajosa, né? Logo fugiu de casa cedo, e naquela época, fugir de casa não era algo tão simples. Hoje também não é simples, mas como a Maria falou, né, naquela época já era tudo mais complicado. Então, uma mulher jovem fugir de casa, uma mulher que já estava com um casamento planejado pelos seus pais, fugir de casa, foi um grande passo contra aquela cultura que ainda existe, infelizmente, né, do machismo. Então, assim, Clara inspira muito a minha vida. Creio que é de vocês também, com certeza, porque não só pela coragem que ela teve, pelo amor que ela teve a Deus, pela fraternidade, mas também pela coragem que ela teve como mulher naquela época, que já era muito complicada, de poder dar esse primeiro passo na igreja, né? Que também as mulheres não tinham tanto espaço assim. Então, Clara é sensacional em todos esses aspectos. E tem uma curiosidade que o Papa Emérito Bento XVI, no dia 15 de setembro de 2010, ele disse bem assim, a respeito de Clara, ele diz assim, sobre o papel das mulheres. Ele diz, a esse respeito devo salientar que Clara foi a primeira mulher na história da Igreja a compor uma regra escrita sujeita à aprovação do Papa, para que o carisma de Francisco de Assis fosse preservado em todas as comunidades femininas que se iam estabelecendo já no seu tempo e que desejavam inspirar-se no exemplo de Francisco de Assis. E o Papa Bento XVI ainda completa, são os santos e as santas os que alteram o mundo para melhor, transformando de modo duradouro e incorporando as energias que somente o amor inspirado pelo Evangelho pode suscitar. Ou seja, Clara de Assis bateu o pé, falou para o Papa, eu quero viver o privilégio da pobreza, rompeu com uma estrutura monacal, um jeito de viver que era imposto por homens, e ela conseguiu a aprovação da sua regra própria, do seu gênero de vida, que hoje chamam as Clarissas. Que moram no mosteiros, né? Elas moram nos mosteiros. Então, isso é muito legal isso que o Augusto falou, porque ela foi uma protagonista, assim como o que as meninas relataram, foi muito bonito, né? A experiência e o pensamento delas. Clara, ela foi, então, protagonista feminina, no sentido de que eu quero a minha própria regra e eu quero viver esse privilégio da pobreza. Porque, Augusto, só para os nossos ouvintes entenderem, eu queria que você falasse um pouquinho, porque naquele tempo tinha essa questão que você tinha que pagar alguma coisa pro Papa. Como que é isso? Eram os dotes, né? Assim como eram em relação aos casamentos, mas uma mulher que entrava num mosteiro, se ela dava alguns dotes a mais, ela tinha uma hierarquia lá dentro. Então ela não ia fazer alguns serviços como aquelas mais pobres. E Clara de Assis, ela pediu o privilégio da pobreza de viver totalmente a partir da providência de Deus. Ou seja, naquela fraternidade daquelas irmãs não teria a hierarquia monacal, ou seja, todas seriam iguais, como Francisco de Assis propôs aos seus irmãos. Todos são frades, freiras, né, irmãos, e devem servir. Isso aqui é interessante, o que as duas nossas amigas destacaram, a força, a coragem, nós vemos em Clara, e por isso o nosso podcast Educação Financeira para a Vida traz esses exemplos para mostrar como a vida dessas pessoas nos ensinam tanto.
Exatamente, gente. E nos ensinam nos dias de hoje, como a gente viu com os outros santos até agora, né? Que a gente trouxe para vocês. E uma coisa interessante que lá no comecinho da história eu falei para vocês, retomando, né? Eu parei na parte que Clara chega ao encontro dos freis. E aí depois, gente, o que acontece? Existe uma decisão de que os frades, eles vão viver fazendo missões, evangelizando, e as irmãs, né, que aí foram as irmãs clarissas a partir de Clara, elas iriam viver nos mosteiros, ou seja, na clausura. E isso, gente, gera muito, às vezes, confusão para as pessoas, porque elas assim, mas como assim? Liberdade. Como Clara foi livre em escolher e depois ela decidiu ficar numa clausura, viver no mosteiro, né? Isso também é um ponto que eu queria que você falasse e que as meninas falassem. É o que nós chamamos de uma reclusão voluntária, uma obediência radical, enquanto maturidade, de viver inteiramente entregue em consagração a Deus, no exercício, na tarefa da oração. Também tem os trabalhos comuns, as irmãs fazem vela, trabalham na horta, e essa dedicação total a Deus, e que é um complemento das duas dimensões da vida franciscana, né? A oração, a pregação. Francisco, uma vez, estava em dúvidas se ele deveria só se dedicar à oração ou à pregação. E ele pediu conselho para quem? Para quem? Para Clara. E Clara disse, vá pregar. Pregação. No exercício, né, cotidiano de estar com o povo. Então, Clara e Francisco são essa complementariedade do masculino e do feminino. E é o que eu gostaria que as meninas comentassem um pouco. Como que vocês percebem essa complementariedade na vida de vocês? Bom, é bem interessante isso que você disse, porque é muito lindo ver essa relação que eles tinham entre si, né? Clara e Francisco. É muito bonito também como Clara, essa figura assim tão grande, que representa tanta força, ela se coloca tão pequena. Ela se coloca como plantinha, né, de Francisco. E eu acho muito linda essa maneira como ela se coloca, porque é como se fosse um brotinho daqui, sabe? Eu acho que Francisco, ele, pelo menos assim na minha vida, fez eu olhar para várias coisas de maneira diferente. E assim como Clara foi plantinha, é plantinha de Francisco ainda nos dias de hoje, eu também tento ser o brotinho, sabe? Desse carisma que eles nos trouxeram há tanto tempo atrás, mas que se faz tão presente. Então eu tento ser um brotinho, tento plantar alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui, dessa coisa da caridade, da fraternidade, da pobreza, que eu acho que também tem muita relação financeiro, né? Essa coisa da pobreza em relação ao consumismo. Então a gente às vezes dá uma segurada, se a gente precisa realmente daquilo, não precisa, né? Eu, por exemplo, gasto muito com comida. É um problema que eu tenho, é comida. Então, assim, são pequenas coisas que a gente percebe. Será que eu preciso? Será que eu não preciso? E além disso, né, na minha relação com as pessoas, no olhar que eu tenho para com as pessoas, eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que tudo isso devido a esse carisma tão lindo. Então eu tento também, assim como Clara foi plantinha, eu também tento ser o brotinho ali desse carisma franciscano, que é tão bonito. Sim, e também sobre essa questão do mosteiro, né, da clausura, acho que Clara teve também muita humildade em reconhecer o seu papel na clausura, né, porque se a gente pensa nos dias de hoje, né, trazendo para nossa realidade. Mas eu sei tanta coisa, mas eu queria atingir, entre aspas, né, tantas pessoas. Por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que ficar presa, né? Que muitas pessoas têm essa ideia de que elas são presas, mas na realidade não. Então, assim, ela teve muita humildade em reconhecer isso e que também ela completa Francisco, né? Ambos se completam, porque a pregação é muito necessária, a gente tem que sair pelo mundo, mas também a oração, a contemplação também são muito necessárias. Então, tem essa questão de que eles se completam. Olha que legal, né, meninas? E vocês falam muito bem, assim, a partir da experiência de vocês, é muito bonito, e por isso, meu amigo e minha amiga ouvinte, por isso que nós trouxemos essas duas amigas para falar a partir da experiência,
porque sabemos que vocês gostam disso, né? E o nosso podcast tem essa característica. Sobre essa questão da clausura, eu só queria, assim, destacar, antes da gente continuar, nós, nesse período de pandemia, tivemos que revisitar o valor do estar em casa. Sim, né, gente? E como que essa questão da liberdade nos toca, né? E ficar em casa numa reclusão voluntária, né? É claro que existem profissionais que necessitam sair de casa. A gente sempre diz, se puder, fique em casa. Mas com essas mulheres a gente aprende, opa, peraí, o que é ficar em casa? Qual é o valor, né, da mesa, da oração cotidiana, do que a gente chama de igreja doméstica? Isso mesmo, gente. Olha só, quanta coisa atual a gente pode aprender com Clara. Principalmente agora com a pandemia, é isso que o Augusto está falando, essa questão de redescobrir o valor do seu lar, da sua casa, da convivência com a família. E agora eu queria que as meninas contassem um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, como que está sendo essa experiência delas agora, né? De estar em casa, estudando em casa, como que foi? Se vocês pensaram, lembraram das irmãs em algum momento, como que foi? Então, essa situação pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava esperando por isso. E nós ingressamos na faculdade esse ano, então nós estávamos muito animadas e tudo mais. Talvez a gente tenha criado muita expectativa e essa expectativa foi quebrada para todo mundo, né? Ninguém esperava que uma pandemia, que teria uma pandemia esse ano. Então a gente está tendo aula online. Só que assim, a gente pensa, né? Eu estou tendo aula online. A Maria tá tendo aula online, o meu irmão ainda tá no ensino médio, mas também tá tendo aula, e meus pais estão trabalhando. Então, assim, às vezes a gente se estressa, às vezes tem alguns conflitos. Então, acho que Clara e Francisco trazem muito essa questão da fraternidade. Principalmente agora que a gente tá em casa, né? Que a gente tem que aprender novamente a conviver com os erros e também com os acertos das pessoas que estão ao nosso redor. Então, Clara, principalmente, né, na clausura, com certeza também passou por momentos difíceis com as irmãs, mas os momentos bons recompensam muito. Então, por mais que a gente fique, às vezes, muito atarefado, os momentos em família, que a gente senta à mesa, que a gente conversa, dá risada, isso vale muito a pena. Então, recompensa tudo. No meu caso, foi bem difícil no começo, na verdade, porque foi uma mudança muito radical, né? De uma hora para outra, ter que ficar em casa. E eu pensei muito nas Clarissas nesse momento, porque assim, eu acho que elas dão um novo significado ao termo recluso, né? Estar recluso. E eu costumo dizer que elas estão reclusas do nosso mundo exterior, mas estão inclusas em uma coisa muito maior. E a gente mesmo, ficando em casa, de certo modo, a gente está recluso do que a gente vivia antes, das nossas experiências. Estamos, de certa forma, reclusos do mundo exterior, mas inclusos em uma coisa muito maior. Na oportunidade de almoçar todo dia com a minha irmã, com o meu irmão, a oportunidade de conversar com eles todas as noites, de ter passado o meu aniversário ao lado deles, porque se fosse o contrário, né, se eu estivesse em Campinas, que é onde eu estudo, eu passaria o meu aniversário longe da minha família. Então eu acho que tudo assim, a questão do ponto de vista, a questão de você dar um novo significado, né? Lógico, não romantizando toda essa questão da pandemia. Pelo contrário, a gente sabe que é difícil ficar em casa, a gente sabe que tem os momentos difíceis. Mas eu acho que é tudo uma coisa de dar um novo significado a essa reclusão. Assim como as Clarissas deram, ao meu ver, um novo significado a esse termo. Meninas, que lindo ouvir vocês. Demais, e demais. Eu gostaria, assim, de mudar o nosso assunto para um outro prisma, né? E eu queria o comentário de vocês, mulheres. Sim. Infelizmente, né, olhando assim o mapa da violência doméstica, com esse período de pandemia, cresceu muito a violência contra as mulheres. E nós,
Esse ano comemoramos 14 anos da Lei Maria da Penha. E nós temos um número, caso você, mulher, que está nos ouvindo, está sofrendo violência doméstica, o número é 180. Isso foi a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, que criou para denúncia. Então, infelizmente, a gente tem esses dados de que aumentou a violência contra as mulheres. E existem vários tipos de violência, né, Ana? Com certeza. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso e como Clara de Assis é uma figura que denuncia tudo contra o machismo, o patriarcado, que não deve existir em hipótese nenhuma na nossa sociedade. Jamais, né? E a gente fica triste em reconhecer esses tipos de violência que são diversos, né? A gente sabe que existe a violência física, que, ao meu ver, é um dos tipos de violência assim mais doloridos, assim, quando você vê a situação acontecendo, né? Mas tem gente que acha que a violência é só isso, é só agressão física, né? Mas não, a gente tem a violência psicológica, que é quando, por exemplo, o parceiro ou a pessoa fica isolando a pessoa, constrangendo, insultando, ou fica, né, vigilando o tempo todo. A gente tem a questão da violência sexual também, que muitas pessoas acham, por exemplo, eu casei com a pessoa, então eu tenho que ter relação sexual forçada, né? E isso não é verdade, né? A violência existe mesmo dentro de um casamento, de um relacionamento. Também tem a violência moral, né? Calúnia, difamação. E uma violência que está muito relacionada com o dinheiro, com a questão financeira, que a gente chama de violência patrimonial. Olha só. Que é quando o parceiro destrói as coisas do outro, ou impede que a pessoa acesse seus recursos, ou por ter uma situação financeira melhor, ele submete o parceiro a viver com ele mesmo, a pessoa não querendo mais, né? Então, geralmente, as mulheres estão mais vulneráveis. Então, a gente ainda vê isso acontecendo. Por isso a educação financeira é importante, para dar independência, para que a mulher tenha escolha, decisão. Olha, eu não vou ficar com essa pessoa, porque muitas mulheres, infelizmente, têm que ficar num relacionamento porque elas não têm fonte de renda, elas não têm como se sustentar, como sustentar os filhos, né? Então, a gente vê aí que a educação financeira é muito importante. E aí, eu queria ouvir as meninas, o que elas têm a dizer sobre esse assunto de violência e o que a gente pode aprender com Clara sobre isso. Né? Porque eu sei, queridos ouvintes, que os twitters delas estão bombando quando o assunto é violência contra as mulheres. Sim. E elas estão certas. Gostaria do comentário de vocês. Então, né, infelizmente é uma situação muito recorrente ainda, como a Ana falou. E a gente pode pensar que isso acontece apenas com pessoas distantes, que é algo muito, muito distante da nossa realidade, mas infelizmente não, né? É mais comum do que a gente imagina. E é uma situação muito triste, né? Porque antigamente era ainda pior, né? As mulheres tinham que ficar em casa, donas de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, enquanto apenas os homens trabalhavam, né? Que as mulheres não eram capazes de trabalhar, isso era o que eles diziam, né? E algumas pessoas ainda têm essa mentalidade hoje em dia, inclusive dentro da igreja, né? E acho que Clara traz essa questão muito importante da independência feminina, porque nós mulheres temos a mesma capacidade do que os homens, nós também somos decididas, nós também somos corajosas, somos fortes e somos capazes de iniciar algo muito grandioso, assim como Clara iniciou. Então, Clara, dentro da igreja, traz essa questão da independência mesmo, né? Que são grandes ensinamentos. E Clara, a vida de Clara foi muito corajosa, foi muito independente e ela não se deixava abalar pelas coisas que as pessoas queriam impor a ela, né? Mesmo quando os homens iam impor alguma coisa a ela, quando o Papa quis impor coisas a ela não abaixou a cabeça. Então, acho que ela nos ensina muito em relação a isso. Essa questão, né, da mulher, da violência contra a mulher, muito interessante essa explicação da Ana sobre os tipos de violência, né? Eu mesma não tinha tanto conhecimento em relação a isso.
Então, acho que é sempre um novo tempo pra gente aprender. Essa questão da mulher me toca profundamente. A questão da violência contra a mulher, do machismo, são coisas que me deixam revoltadíssima. Então, assim, eu fico muito revoltada, por isso que no Twitter, às vezes, eu sou super revoltada e bem revoltada mesmo. Faz parte. Mas, enfim, eu acho que é um assunto muito importante a gente estar discutindo cada vez mais. Gosto muito de saber disso. Acho que Clara enfrentou dificuldades que a gente jamais vai saber. Ela vivia uma sociedade muito patriarcal. A gente ainda vive, né? Mas naquele tempo, acho que era bem pior. Então, ela enfrentou muitos desafios. Ela mostrou pra gente, que é mulher, que a gente pode, que a gente tem força, que a gente tem coragem necessária para isso. E a gente, né, somos frutos de uma sociedade patriarcal, machista, e muitas das vezes isso reforça a dependência financeira da mulher. Como a querida Ana já tocou nesse assunto, então às vezes a mulher, ela depende do homem, né? Ela não tem meios de se sustentar sozinha. E isso acaba reforçando aquela coisa dela ser submissa, não reclamar, aceitar as coisas. Então, acho que Clara, trazendo essa força, mostrando essa força que a gente tem, a coragem que a gente tem, ela nos prova que a gente não precisa ser dependente de ninguém, de homem nenhum. E eu acho isso muito bonito, ela trazer essa força feminina, né? Talvez ela não tivesse ideia do quanto ela ainda iria representar isso nos dias de hoje. Mas eu acho que para mim, para minha irmã, para vocês também, e para muita gente, Clara representa a força da mulher. Que mesmo depois de muitos anos, a gente continua nessa luta. E é muito lindo saber que ela iniciou isso pela gente há muito tempo atrás. E é por isso, queridos ouvintes, que na articulação brasileira pela economia de Francisco, nós introduzimos Clara, justamente por essa economia feminina, a dimensão do cuidado, do cíclico, essa dimensão justamente de nós rompermos com a perpetuação de uma cultura que machuca, que oprime, que diminui as mulheres. Se você que está nos ouvindo está sofrendo ou conhece alguém, não tenha medo, denuncie. Com certeza, gente. Olha, a gente precisa se unir, né? E tudo isso que as meninas falaram, até fiquei emocionadíssima, né? E é algo que reflete muito na vida financeira, né? E como o nosso podcast é sobre finanças e espiritualidade, para finalizar, eu vou puxar aqui um gancho importante sobre essa questão financeira, né? Então, a Maria Eugênia já falou lá no começo do episódio sobre a frase de Clara de não perca de vista o seu ponto de partida, né? Então, aí um outro ensinamento que a gente pode aprender com Clara sobre as finanças. Isso aqui é muito interessante, gente. O que acontece? Dentro da economia e das finanças comportamentais, que a gente já falou um pouquinho sobre elas nos episódios anteriores, a gente tem vários termos que explicam comportamentos financeiros das pessoas, né? E um desses termos, que foi criado pelo Kahneman e pelo... Gente, é difícil pra mim falar esse nome, tá? É Tevers, que eu nunca sei falar esse nome, tá? Me desculpem, pessoal. Mas enfim, o Kahneman, a gente já falou dele também aqui nos episódios. Eles criaram um termo que é chamado de ancoragem. O que significa isso? Quando você tem que tomar uma decisão financeira, tá? Você é influenciado por uma âncora que você tem à sua disposição. Ou seja, você é influenciado pelo meio e às vezes você perde o seu ponto de referência. Isso quando você vai comprar alguma coisa, vai financiar um imóvel. E muitas vezes as pessoas acabam entrando em dívidas por isso. Ela não compara, por exemplo, o valor de um computador com 0, entende? Ela compara com o valor de outros produtos e aí parece barato. Isso, às vezes, faz com que essa armadilha psicológica, vamos dizer assim, faz com que as pessoas entrem em endividamento, tomem decisões equivocadas sobre o dinheiro. Isso é mais um ensinamento que a gente pode relacionar com Clara. Porque ela alerta, a gente fala, gente, vocês não podem perder de vista o ponto de partida, ou seja, a referência, que é o que às vezes acontece com a gente na vida financeira. Então, assim, é mais um aspecto que a gente aqui, ó, estudando muito, conseguiu descobrir para ensinar para vocês.
além da questão do privilégio da pobreza, que eu acho que a gente poderia fazer um episódio outro dia para falar só sobre esse ponto, Augusto, que é assim, gente, muitas pessoas podem falar assim, mas Clara era rica e aí ela optou pelo privilégio da pobreza, então a gente não precisa ajudar os pobres, né? Então a gente não precisa fazer isso. Não é isso, Isso aí é uma gente. confusão que se tem entre pobreza voluntária e a miséria, né? Que é totalmente diferente. Não tem nada a ver um voto, né, de pobreza com a gente incensar a miséria e a desigualdade social que existe no mundo. Ou justificar, né? Usar isso para justificar a existência desses problemas econômicos. E não é isso que a gente quer fazer, né, Augusto? É verdade. E sobre essas questões das mulheres, eu me lembrei agora aqui de um trecho de uma homilia que o Papa Francisco diz assim: sem as mulheres, o mundo perde a harmonia, a beleza. E como é importante, né, as ações que o Papa Francisco tem tomado no Vaticano em relação às mulheres. Porque, veja só, esse mês, antes da festa de Santa Clara, o Papa nomeou 6 mulheres para o Conselho Econômico do Vaticano. Gente, será que um dia vai chegar a minha vez de trabalhar no Conselho Econômico do Vaticano? Esperanças não faltam, né, agora? Com certeza. Eu acho que sim. Duas mulheres espanholas, 2 alemãs e 2 britânicas. Sendo que no início desse ano ele já tinha indicado uma italiana para ser a nova subsecretária em relações multilaterais do Estado, né? Do Estado do Vaticano. Então, como o Papa Francisco tem valorizado o papel da mulher na liderança da igreja, né? E é isso que a gente gostaria de destacar, como tudo isso está relacionado, né? Nunca teve, né, Augusto? Eu acho que tantas mulheres, assim, em cargos de liderança, né, na história da igreja, eu acredito que não. A gente não tenha tido. Gente, e agora, eu quero ouvir, na verdade, eu, o Augusto e todos vocês vão querer ouvir, as meninas vão contar um pouquinho pra gente das experiências missionárias que elas têm aí com a província franciscana e tudo mais, o que elas aprenderam de Francisco e de Clara e quais são as experiências práticas que elas vão contar agora histórias pra gente. Isso. Bom, gente, vamos começar, né? Eu vou me policiar para não falar muito, porque é um assunto que eu gosto de falar bastante. Mas vamos lá. A minha primeira experiência missionária foi em Rio Grande da Serra, que fica aqui próximo ao ABC Paulista. Então, é uma cidade que fica perto de outras grandes cidades, aquele mar de gente, mar de prédios. Mas Rio Grande da Serra, ela tem, né, ainda, né, uma característica meio de interior. Então, é uma cidade pequena em relação às outras, assim, onde todo mundo se conhece. Então, foi bem legal. Foi a minha primeira experiência, que foi no ano de 2017, no início do ano. E, assim, nessa minha primeira experiência, eu tava muito nervosa, né? A gente ia na casa das pessoas, conversava com as pessoas. E assim, como foi a minha primeira vez, eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui aprender bastante, consegui ir ao encontro do outro, encontrar Deus no outro. Foi uma experiência muito rica para mim. Na segunda missão que eu participei foi em Ubatuba, litoral, praia, sol, mar. Gente, foi uma delícia, amei. Ubatuba, para quem não sabe, fica aqui no litoral norte de São Paulo mesmo, é pertinho aqui da nossa cidade, dá 1h30 no máximo. Mas assim, é uma realidade muito diferente. E nessa missão especial, a gente encontrou uma capela que ela estava abandonada. E a gente conseguiu limpar a capela. Enfim, depois a gente participou de uma missa na capela que, por sinal, fica na beira da praia. Então, assim, foi um privilégio pra gente. E dessa missão, eu tirei a fraternidade. Eu acho que, assim, o que mais me marca no carisma de Francisco e Clara é a fraternidade. Assim, a gente se juntar para fazer algo muito maior, entendeu? A gente se aproximar, tá junto, se apoiar, encontrar Deus ali, no meio da gente, sabe? Não tá só comigo, não tá só com a Ana, não tá só com o Augusto, tá com todo mundo, tá ali. E, assim, foi muito importante para mim. Depois disso, fiz então aqui em Caçapava, foi muito legal.
eu olhei para minha cidade de uma maneira diferente. Mas assim, acho que de missão, a palavra que eu tiro, pelo menos assim, para mim, é fraternidade. Eu acho que estar com o outro, partilhar com o outro, ir ao encontro do outro, eu acho que é muito bonito, sabe? Pelo menos pra mim é isso. É um assunto que eu falo, assim, de sorriso no rosto. Eu tô sorrindo aqui falando, porque é um assunto que me deixa muito feliz. E também é um convite que eu faço, né? Pra você, querido ouvinte. É muito legal a gente vivenciar isso, essa oportunidade de fazer uma missão, né? Não necessariamente precisa sair da sua cidade, mas assim, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Partilhar, tentar viver a fraternidade, ir ao encontro do outro, do seu vizinho, do seu amigo, daquela pessoa que você não responde no WhatsApp às vezes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que missão pra mim é amor, felicidade e fraternidade. Acho que fraternidade meio que resume tudo. Sim, eu concordo. Lindo. Concordo com tudo que a Maria falou. E também, eu também participei das mesmas missões que ela participou. E foi muito diferente a missão de Ubatuba, porque Ubatuba, para quem não sabe, é uma cidade turística por causa da praia e tudo mais. Então, o bairro que a gente ficou era um bairro muito rico. Tinha muitas casas de veraneio e tudo mais. Então, a gente não conseguiu entrar em contato com muitas pessoas nas casas, quando a gente passava pelas casas. Então, a nossa missão mesmo, como a Maria falou, foi a questão da fraternidade e essa questão da capelinha, de reconstruir a capela. A gente sentiu um pouquinho do que Francisco sentiu naquela época. E foi muito bonito, porque a gente se ajudava muito. O Ubatuba é muito quente, então a gente passou muito mal e um ajudava o outro. Então, essa questão da fraternidade realmente foi muito marcante mesmo. Gente, e assim, eu também tava nessa missão de Ubatuba, tá? Inclusive, foi aí que eu, assim, me aproximei muito das meninas, que a gente fortaleceu a nossa amizade nessa missão. E isso também é uma coisa que eu levo pra mim, porque eu fiquei do outro lado da cidade, diferente das meninas. Eu subi aqueles morrão, assim, visitando as casas, aquela casa que parecia que o sol tava em cima ali, né, de tão quente. E, gente, é uma coisa que eu levei pra minha vida, é isso. Quando a gente vai na praia, a gente vai numa cidade turística, a gente não... Geralmente, não é culpa nossa. A gente vai pra, geralmente, férias, passear. E a gente não se atenta às realidades que existem naquele lugar. Parece que lá é um lugar perfeito, maravilhoso, que não tem os problemas que tem na sua cidade. E nessa missão, meio que caiu minha ficha pra isso, sabe? Então, essa realidade que a gente teve que enfrentar cada um e da sua maneira, porque aí tinha muita gente, né? E tinha pessoas espalhadas por vários lugares, as meninas estavam em um lugar mais distante e a gente estava mais próximo aos morros da praia mesmo. E assim, foi uma experiência muito, muito única que eu nunca mais esqueci. Todos, assim, cada dia da missão eu levo na minha memória. Foi uma experiência muito única para mim, né? Que lindo, né? E você, meu amigo e minha amiga ouvinte, escutando essas histórias dessas nossas amigas, e a história de Santa Clara, é muito bacana, né, a gente se questionar, e cada um de nós, né, como é que nós estamos procedendo a nossa vida. E eu gostaria de lembrar aqui que na bênção de Santa Clara, no finalzinho, tem uma coisa muito interessante e curiosa. Ela diz assim, que o Senhor esteja contigo e que tu também esteja sempre com Ele. Ou seja, Clara convida cada um de nós a ir ao encontro do Senhor. Ir ao encontro do Senhor no outro, na família, principalmente nos mais necessitados, nos fragilizados. É um convite àquilo que o Papa nos pede, a ser uma igreja em saída, uma igreja samaritana, uma igreja que cuida dos mais necessitados. E esse nosso podcast tem esse objetivo, esse serviço, educação financeira para vida, ou seja, olhar as diversas dimensões da vida que envolvem finanças e espiritualidade. Aqui eu já agradeço a presença da Maria Eugênia e da Analice. Estamos no finalmente do nosso bate-papo. Ah, gente, não acredito que já acabou. Passou muito rápido.
E, meninas, agradeço do fundo do meu coração imensamente a participação de vocês duas. Vocês são muito especiais, muito lindas. Fiquei emocionadíssima com a gente batendo papo e relembrando as histórias. E agora é um espaço para vocês fazerem as considerações finais, falarem o que vocês quiserem. Fala o Instagram, o Twitter de vocês, pode falar o que vocês quiserem, tá? Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz, muito honrada e muito ansiosa também para esse momento. É um assunto que eu gosto muito, com pessoas que eu gosto muito. Então, foi muito bom esse bate-papo. Abriu os meus olhos para várias outras situações que eu ainda não tinha pensado nesse link de Clara com os dias atuais, né? E foi tudo muito importante. Então, agradeço imensamente. E, mulheres, empoderem-se, não abaixem a cabeça. Vocês são lindas, vocês são capazes, nós somos fortes. E, homens, façam o papel de vocês. E muito obrigada mais uma vez. Bom, eu queria também agradecer imensamente o convite. Eu amei estar aqui, amei esse bate-papo, gostei muito mesmo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Augusto, por esse convite. Eu queria parabenizar vocês por esse projeto lindo que vocês estão fazendo, muito importante, né? De levar principalmente conhecimento e informação para as pessoas. Eu acho isso muito válido. Também queria agradecer você, ouvinte, que ficou até agora aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado da nossa partilha. E falando sobre Clara, né? Clara, que é uma pessoa tão importante para mim, um símbolo tão importante para mim. Eu espero que Clara ilumine o caminho de cada pessoa que esteve aqui com a gente, que nos escutou. Ilumine o caminho de vocês dois, né? Ana e Augusto. E é isso, gente. Nunca percam de vista o ponto de partida de vocês. Que maravilha. Muito obrigado, meninas, por aceitar esse desafio desse bate-papo conosco. A gente está muito honrado por essa participação de vocês. E não se esqueçam, ou lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.